Bom, boa noite para vocês. Estou gravando esse vídeo um pouquinho tarde. À tarde, né? Gente, é sobre o conteúdo que eu mandei para vocês da recente atividade, tá? E é um texto sobre democracia e também fala sobre os poderes no Brasil, tá? Os poderes, as formas de poder, os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, etc, tá bom? Eu vou fazer igual eu estava fazendo nos outros vídeos. Dessa vez o formato vocês estão vendo que é diferente, que eu estou gravando direto pelo YouTube, porque os outros vídeos eu tive uns probleminhas com alguns, então eu resolvi mudar um pouquinho, tá? Mas eu vou ler um trecho, aliás, vou ler um parágrafo e explicar, tá bom? Formalmente, a democracia se apresenta como regime político no qual é o povo quem governa. Disse que o povo é soberano. Então, nos regimes democráticos, a vontade do povo é que deve prevalecer nas tomadas de decisões sobre poder naquela sociedade, tá? Não só através do voto, né, mas através de manifestações e etc. Então, democracia vem de poder para o povo, poder do povo, né, poder de decisão do povo, onde todos podem participar pelas decisões políticas daquela sociedade. É que a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, tá? Povo é soberano. O que é soberania, né? É um povo que se autogoverna, é um povo que não depende de de uma outra sociedade, de um outro estado para ser governado. Então a gente é soberano, a gente se autogoverna, nós tomamos as nossas próprias decisões no nosso território, tá? A soberania popular é uma das principais características da democracia e através dela deveríamos ter a supremacia da vontade do povo. Teoricamente, né, a vontade da grande maioria que deve prevalecer numa democracia, mas nós sabemos que existem vários obstáculos, né, para a conscientização das pessoas ou para que as pessoas tomem as decisões corretas ou existem vários, bom, são os meus demôniozinhos, cachorrinhos que vocês sabem que vão latir, né? Então, continuando, eu parei porque meus cachorros começaram a latir, tá, gente? Eles ouviram um barulhinho lá fora, enfim. Eu tava onde? Deveríamos ter a supremacia do povo, mas a gente sabe que é bem complicado, né? Até mesmo as decisões que são tomadas pelo cidadão, né? Através do voto, através da sua demonstração de vontade de poder, de como decidir as coisas, é bem complicado, é bem complexo, né? De se entender. Existe todo um estudo sobre isso, né? Como que as pessoas manifestam sua vontade política, de que forma, se existe uma alienação ou não, enfim, é muito complexo, não é uma coisa simples. De fato, todas as decisões políticas de um governo democrático se apresentam como tomadas em nome do povo, resguardando e representando os seus interesses. Então, como assim representando? Porque a gente, numa democracia como a nossa, por exemplo, brasileira, a gente elege as pessoas que vão tomar as decisões por nós, né? Tendo em vista que essas pessoas têm os mesmos objetivos e pelo menos a maioria da ideologia dessas pessoas que são eleitas ou desses partidos tem a ver com a nossa, né? Tem a ver com o que a gente espera. A ideologia aqui no sentido de ideal, né? Não é o termo... não é o termo em questão de enganação, né? Não é uma questão mais voltada para o negativo. Resguardando e representando os seus interesses. Então, quem é eleito, seja para qual poder for, legislativo, executivo ou judiciário, deve ser legislativo e executivo, né? O judiciário é mais por concurso, né? Deve ser ocupar aquele cargo para qual foi eleito para resguardar os nossos direitos, né? E tomar decisões em prol dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Por outro lado, a representação gera problemas e tensões relacionados ao distanciamento entre aquele que decide, que é o representante, e aquele em nome do qual a decisão é tomada, que é o representado. Por que acontecem vários conflitos políticos, então, numa democracia? Porque nem sempre aqueles que são eleitos com determinado discurso no qual você apoia, quando estão no poder, tomam as decisões que você aguarda, que você esperava. Só que ele já está eleito, né? Ele já está no cargo político ocupado. Não há mais o que fazer, ele está te representando. E ele não tem ali totalmente a obrigação de fazer o que disse que ia fazer antes,
porque agora está por conta dele. Dele, delas e deles, né? Quem está no poder. E cabe a nós o que agora? Zelar para que essas pessoas realmente cumpram com o seu projeto político, né? Zelar, protestar, né? Se fazer ouvir, para que essas pessoas realmente concluam aquele plano político que foi dito durante o processo eleitoral. E por isso que, como o texto está falando, existe um conflito muito grande numa sociedade democrática, né? E esse distanciamento que ele fala, realmente, ainda mais numa sociedade complexa como a nossa, né? Você chega numa outra eleição, muita gente não lembra nem quem votou, né? Normalmente no executivo, sim. No legislativo não lembra quem votou, não tem muita... não tem nem muito interesse em querer saber como que essa pessoa está agindo depois que foi eleito, nem nada. Então existe esse distanciamento. E essa pessoa também, muitos deles, a maioria não se interessam em dar o retorno não todos, mas a maioria não se interessa em dar o retorno para os seus eleitores, né? A experiência de um regime democrático representativo, como o nosso e de dezenas de outros países do mundo, revela cotidianamente um descompasso, se não uma tensão entre a representação do povo e suas vontades e interesses. Tensão justamente por isso, nem sempre vai estar de acordo, aquele governo vai estar de acordo com o que ele propôs antes, né? E nem vai estar de acordo com o que a gente imaginava que ia acontecer, com o que a população espera, né? E, aliás, às vezes até por vários outros acontecimentos, né, ao longo dos governos. Então, por isso que ele fala no descompasso, tá? Cotidianamente existe um descompasso aí, né, do que a gente espera, até de um regime democrático, né, muita tensão. Se não uma tensão entre a representação do povo e suas vontades e interesses. Ademais, é importante notar que, apesar do papel central da representação na democracia moderna, não devemos tomá-la como única forma de prática política, que se dá somente quando das eleições. Pelo contrário, como indicam muitos autores, a participação política, seja em associações, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, ou no debate público cotidiano através dos meios de comunicação de massa e da interação social, é fundamental para garantir o caráter democrático do governo. Então, o que ele quis dizer nesse trecho, aqui nesse parágrafo? Participação política não é só ir lá e dar o seu voto, né? Existem N maneiras de você participar das decisões, da vida política da sua sociedade, né? Como eu já falei isso, acho que algumas vezes na sala de aula, né? Vocês devem recordar. Tem muitas formas, como a gente acabou de ver, os movimentos sociais, né? Que são importantíssimos. As próprias ONGs, sejam elas vinculadas ao governo ou não, os sindicatos, importantíssimos também, para representar os direitos dos trabalhadores, né? Apesar de haver um conflito muito grande entre governo, sindicato e os trabalhadores, enfim, é uma longa discussão. Mas o que o texto quer dizer é o seguinte, dentro de uma democracia, não é só o voto que representa ele é um dos principais, mas não é só o voto que representa a tua participação política numa democracia. Só ir lá votar e esperar que tudo aconteça bonito, prontinho, igual você idealizou, isso não é possível. Existem outras formas de participar politicamente, e principalmente o voto é o começo. Depois você precisa acompanhar a vida política daquele partido que você votou, daquele candidato que você votou, se ele está cumprindo com o que foi prometido, se está inovando, se não está inovando, se está atrasando mais ainda as coisas, enfim. Esse é um papel fundamental do cidadão, né? Da gente. Garantir o caráter democrático. Ao mesmo tempo, legitimando suas instituições e tornando-as responsáveis à comunidade de cidadãos. Ao mesmo tempo, legitimando as suas instituições. Ou seja, né, as instituições de governo numa democracia, elas devem ser legitimadas e elas devem ser preservadas, né? Por exemplo, a separação dos poderes. Isso é muito falado na televisão, né? A separação entre legislativo, executivo e judiciário é primordial na democracia. Um não pode se sobrepor ao outro, né? Senão a gente não tem mais uma democracia, a gente vai ter uma espécie de ditadura, né? Algum tipo de governo ditatorial. Né? Então, e a gente também tem a obrigação de zelar por essa separação dos poderes. A gente tem a obrigação de estar atento a isso. Quando é que o executivo pode, de repente, estar querendo se sobrepor ao legislativo, tomar decisões sobre
que não são democráticas, né, impor a sua vontade sobre o legislativo e o judiciário, ou ao contrário, o legislativo sobre o executivo. Isso aí também cabe a nós, cidadãos, observarmos, ficarmos atentos e tomar as nossas atitudes quando a gente percebe que tem algo que está em descompasso ali, né? Porque isso também é uma das formas de garantir a democracia na sociedade, né? Você garantir que os poderes estão separados e se vigiando e se cuidando, se resguardando, não se sobrepondo ao outro, né? Porque senão você vai ter no poder vontades totalmente particulares de grupos específicos, quadrilhas, milícias, enfim. Outra característica da democracia moderna, que estava ausente no modelo antigo, ou seja, na democracia grega, romana, é a divisão dos poderes, que eu acabei de falar, né? Dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Em sua variante moderna, tal divisão cumpre o objetivo de evitar o abuso de poder por parte dos governantes, como eu também acabei de falar, adiantei essa parte, na verdade, né? O abuso de poder, ele acontece quando um dos poderes se sobressai ao outro, né? Tenta impor, né, através de vários arranjos, às vezes até institucionais, a sua própria vontade. Seu formato mais comum é aquele adotado nos Estados Unidos, grandemente influenciado pelo filósofo francês Montesquieu, e posteriormente copiado e adaptado por outros países que aderiram ao regime democrático como o nosso. Nele, o governo se divide em 3 ramos ou poderes. Executivo, qual que é a função do executivo? Executar as leis e administrar a coisa pública. Então, o executivo recebe as leis vindas do legislativo, né, as determinações, as decisões do legislativo, que representam o povo, né, no seu recorte de estado, de município, etc. E executa, coloca em prática aquilo que foi decidido. E administra a coisa pública, ou seja, cuida de toda a administração das verbas, né, do dinheiro do contribuinte, impostos, enfim. O legislativo, que tem o papel de elaborar as leis, e o judiciário, que julga e aplica as leis. Legislativo legisla, né? Até a própria palavra já faz você entender que vem de leis, legislação. Legisla, né? Cria leis, discute leis, propõe leis e etc. Reavalia algumas leis. Nenhum poder está completamente acima dos outros. Pelo contrário, eles são interligados por um sistema de freios e contrapesos, que prevê mecanismos de controle mútuo com o objetivo de dirimir abusos. Ou seja, né? Como eu já falei, existe um contrapeso ali que um poder observa o outro, resguarda o outro, né? E tem o poder, às vezes, até de punir o outro, de levar o outro para ser julgado, né? Alguns exemplos desses controles são o controle da constitucionalidade que o judiciário faz das leis aprovadas pelo legislativo, ou seja, né, um exemplo muito bom. Quando uma lei é aprovada no legislativo, ela precisa passar pelo judiciário para ver se ela está em conforme, né, se ela está dentro do que nós chamamos da nossa Constituição, né? Se aquela lei ela não fere a Constituição, não é contra todas as leis que existem na Constituição. E isso quem faz é o judiciário. Por isso que garante a constitucionalidade de uma lei. Essa lei pode existir? Pode, ela é constitucional. A Constituição permite, tá? O poder de veto do presidencial das leis emanadas do legislativo. O poder executivo, no caso no Brasil, é o presidente, o governador e o prefeito, né? Tem o poder de barrar algumas leis, né? Que a última palavra vai ser do presidente, ou do governador ou do prefeito. Mas não quer dizer que essa lei não vá ser aprovada. Ela volta para o Congresso, né? Para os deputados reverem, mexer em alguma coisa, para mandar depois para votação na Câmara, para depois ir para o Senado, para voltar para o presidente, tá? Também é mais uma forma de um poder tá verificando o que o outro tá fazendo e controlando, de alguma forma, né? Verificando se há algum problema, algum abuso, tá? A votação do orçamento do executivo pelo legislativo. O executivo, né, como a gente sabe, presidente, governador e prefeito,
pega o orçamento que tem, ai, mosquito, meu Deus, pega o orçamento que tem, encaixa e decide o que vai ser feito, como vai utilizar aquelas verbas. Bom, continuando, comecei a tossir. E o legislativo é quem vai avaliar se a forma como essas verbas estão sendo usadas, se estão em conformidade, se faz sentido a forma como ela está sendo administrada, essa verba está sendo administrada, né? Pelo executivo, está sendo distribuída, administrada. E etc. Vários outros exemplos, né? Devemos notar que somente os membros do Poder Executivo, que são presidente, governadores e prefeitos, e do Poder Legislativo, que são os deputados, senadores e vereadores, são eleitos diretamente. Os membros do Poder Judiciário são escolhidos por meio de concurso público de provas e títulos, né? Então, vocês podem ver que tem eleições municipais, né? Tem as eleições presidenciais, né? Que normalmente são nacionais, para a gente poder eleger o Poder Executivo e o Legislativo, né? Se você quer trabalhar como juiz, etc., aí não é eleição, aí você vai passar por concurso público e de provas e títulos. Gente, eu vou gravar só até os 20 minutos para não ficar entediante para vocês, tá bom? Tanto no que diz respeito ao demos, que quer dizer o povo, a palavra demos, de democracia, né? Grega, significa o povo, quanto no tocante ao kratos, com K, que quer dizer o governo, ou seja, democracia, as coisas mudaram muito, desde a Grécia para cá. Podemos dizer que o primeiro se tornou mais democrático, ou seja, o povo se tornou um pouco mais democrático. Foi expandindo, enquanto que o segundo foi restringindo, tornado indireto, que é o governo. Indireto por quê? Porque agora o governo ele passa pela votação popular, né? Pela eleição das pessoas. O povo elege agora o governo, né? Como definiu Aristóteles, um dos teóricos pioneiros da política, a democracia é o governo mais apropriado para as sociedades em que todos são razoavelmente iguais. Né? Razoavelmente, porque não existe sociedade onde todos são iguais, não é verdade? De fato, a igualdade tem sido o valor fundamental da democracia. Nessa comparação histórica que procedemos, podemos ver que, enquanto ela avançou enormemente em relação à concepção de povo como um conjunto de cidadãos, né, mulheres, estrangeiros e escravos estavam alijados antes, né, ou seja, não tinham a possibilidade de participar da democracia, principalmente antigamente, na antiguidade. Retrocedeu no que diz respeito ao kratos, pois na democracia moderna os próprios cidadãos se dividem entre um grupo pequeno que manda e outro muito maior que obedece. E esse é o grande problema da democracia atual, né? Um dos grandes problemas da democracia atual, né? Porque alguns grupos que tomam o poder, que são eleitos, são eleitos, né? Isso é bem discutível, né? A forma como são eleitos, como ganham prestígio, como conseguem ganhar uma eleição, como são promovidos. Tudo isso tem a ver com poder e com dinheiro, né? Porque não é só incentivo, não é só carisma, tem um conjunto de coisas aí que infelizmente acaba, às vezes, estando lá e governando para o seu próprio grupo, e não para a grande maioria, que é a população, que é o povo. Terminando, tá, gente? Vai dar 20 minutos. Em suma, ou seja, resumindo, a democracia mudou muito desde a origem, e tudo indica que ela deve continuar se transformando, incluindo mais pessoas e diferentes estilos de vida sob os direitos da cidadania, e assumindo novas formas institucionais e de participação e representação. Então, a democracia ela não é um tipo de regime, né, estático, ele está sempre se aprimorando, né, se reavaliando e se aprimorando, desenvolvendo novos mecanismos de participação popular, né. Cada vez mais ela vai se aprimorando e melhorando para que todos possam ter o poder de decisão. Jamais será perfeita, não existe tipo de governo perfeito, regime de governo perfeito não existe. Como dissemos, a eleição é um mecanismo fundamental no regime democrático representativo. Sem ela, não tem como você eleger os seus representantes, né? É por meio dela que escolhemos periodicamente os membros do Poder Executivo, Legislativo de nosso país, do Estado e do município. Então, é através das eleições que a gente vai ver depois, né, nas outras aulas, depois de ver os três poderes, que
acontece a chamada Festa da Democracia, né? Onde a gente elege as pessoas que irão nos representar. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Acho que vão ser 3, tá? Um beijo, muito obrigada pela paciência.